Olá, família Jet, sejam bem-vindos a mais um JetCast. No episódio de hoje, a gente carinhosamente recebe o pastor Giovanni Ferreira, pastor Joe, para um bate-papo muito interessante sobre ministério, sobre, enfim, aí, juventude, liderança. Seja bem-vindo, pastor Joe, e seja bem-vindo, meu colega de bancada, presbítero Nivaldo, tudo bem? Olá, Denner, olá, família Jet, muito bom estar aqui mais uma vez, batendo esse papo. Meu amigo aqui, pastor Giovanni Ferreira. Amém. A qual está conosco aqui já há um bom tempo de amizade, né? Conheço ele aqui do ministério da Getsemane, nosso pastor querido, esportista, assim como eu, né? Olha aí. Então, muito bem-vindo. Vai ter que explicar cada uma dessas aí depois, viu, Cada Joe? detalhe, se sobrar tempo. Se der tempo, vamos Né? lá, vamos lá. Esposa da Carol, né? Acho que Amém. já falei, que a qual está contigo nos cultos, ministra louvor, né? Junto nos cultos, é uma bênção. Uma caminhada abençoada, né? Caminhada, muito bem-vindo para esse bate-papo conosco. Amém. Quero, né, muito obrigado pela oportunidade, né? Para mim, realmente, fui pego de surpresa, aquela surpresa boa, né? A surpresa que a gente gosta, surpresa boa, de poder estar aqui, né, com você, Nivaldo, aí, né? Como você mesmo comentou, um longo, né, tempo de caminhada já aí, desde 2010, 2011, né? Realmente jogando futebol junto, jogando futebol junto. Nós você vão 14 anos. Isso aí. É história. Junto no Denner ministério. também, né? Alegria de estar aí também, poder compartilhar, bater um papo, né? E eu tenho certeza que vai ser muito abençoado, tanto para as nossas vidas aqui, como para quem também está nos acompanhando, nos assistindo aí, vai ser muito abençoado. Amém, cara. Alegria nossa em te receber. Eu já quero perguntar sobre maturidade. Talvez não a maturidade como idade em si, mas maturidade espiritual que não necessariamente diz respeito à idade da pessoa. Tu é muito jovem, cara, tu já é um pastor de um culto, que é o culto fé. Claro, fala um pouquinho do seu culto, como que é a dinâmica da segunda-feira, mas principalmente da transição aí que tu teve de um pastor de juventude agora para um pastor do culto fé, e como que a pessoa pode notar essa maturidade, quando que acontece, enfim, essa maturidade espiritual para assumir. Amém. Eu acho interessante, como você mesmo compartilhou, que a maturidade, ela não está tão somente ligada com idade. É óbvio que a idade, né, através das experiências, te auxiliam a alcançar a maturidade em vários assuntos, né? Mas quando nós falamos sobre reino de Deus, sobre propósito de Deus, sobre as nossas vidas, eu vejo que a maturidade, ela está muito mais ligada com a nossa capacidade de deixar Deus moldar o nosso coração, trabalhar em nosso caráter, né, nos transformar de dentro para fora, né? Porque se nós olharmos tão somente para a maturidade por um número de idade relacionado a 20, 30, 40, 50, 60 anos, às vezes a pessoa que talvez já tenha uma idade um pouco mais avançada, mas tem uma capacidade de ser moldada um pouco menor, tem chance de perder, vamos se dizer assim, para uma pessoa de talvez de 30 que tem um coração muito mais ensinável, né? Então eu vejo que a maturidade, ela nos faz fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feita. E eu vejo que, ministerialmente falando, eu creio que a palavra de Deus, quando ela nos molda de dentro para fora, nos traz as verdades, né, de Deus para as nossas vidas, ela nos faz avançar, faz viver coisas que não está ligado com circunstâncias. Por exemplo, a maturidade me faz permanecer firme em Deus, no propósito de Deus na minha vida, apesar de perdas, apesar de lutos, apesar de dificuldades, apesar do dia mal. Então eu acredito muito que essa maturidade espiritual, ela vem através, sim, das verdades de Deus sendo reveladas para a nossa vida, né? Como eu disse, não tão somente por um número de idade, né? Eu tenho 30, 40, 50 anos de idade, né? Mas sim o quanto da palavra de Deus realmente está habitando dentro do nosso coração, o quanto isso é uma verdade absoluta para as nossas vidas, porque eu pego um texto que eu sou apaixonado pelo texto de Abacuque 3, né? Que a gente vê que ele fala assim, ó, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, né? Ainda que as ovelhas no campo sejam roubadas, ainda assim, né? Eu te louvarei, eu te adorarei, né? Eu estarei te servindo. Então a gente vê uma maturidade, a gente vê uma permanência apesar de. E eu acredito muito que um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual está relacionada a isso. Sabe, o quanto da verdade da palavra de Deus está dentro de nós, quanto que ela já nos moldou de dentro para fora e nos trouxe as verdades de Deus para a nossa vida, para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Todos nós aqui, eu não tenho dúvida, que já passamos por vários dias maus.
De poder falar assim, olha, isso aqui, se eu não tivesse uma maturidade, entender, discernir, saber o que Deus tem para minha casa, para o meu casamento, né? Como o Nivaldo comentou antes, né? Eu sou casado faz 2 anos, vai fazer 2 anos, então é novo. É pouco tempo ainda. E todo mundo sabe que o casamento, né, no início, ele tem sim os seus pontos difíceis, né? No sentido que é 2 mentalidades completamente diferentes, criações, eu vim de um lar totalmente desestruturado, de divórcio, de violência física, de drogas, de traição, e a minha esposa veio de um lar já criado dentro da igreja, com outros princípios, né? Então, foi 2 cabeças diferentes no mesmo lugar, aonde juntos iam ter que encontrar o meio termo para as coisas. Então, teve os dias maus, teve os dias que muitas vezes dava vontade de falar assim, cara, vou jogar tudo pro alto. Só que a maturidade de saber a verdade de Deus para o casamento em nossas vidas nos faz permanecer, né? Então eu vejo que a maturidade ela tá muito ligada a isso. Cara, a gente vai ter a circunstância ruim, vai ter o dia mal, seja ministerialmente, profissionalmente, dá vontade de jogar tudo pro alto, mas a maturidade, saber que aquilo é a verdade de Deus para nossa vida, saber que aquilo é a vontade de Deus para nossa vida, é o que nos faz permanecer, né? Então eu vejo isso que eu vejo como bagagem para crescimento, ter uma maturidade, né, espiritual. As verdades de Deus literalmente estarem dentro de nós. A verdade de Deus sobre os princípios dele, a verdade de Deus sobre a vontade dele sobre as nossas vidas, né? Que é 2 pontos diferentes. Eles não batem contra um outro, né? Eles se complementam, mas existe os princípios e existe a vontade de Deus para minha vida. É óbvio que para que eu consiga viver a vontade de Deus para minha vida, eu tenho que cumprir os princípios, né? Mas quando eu vou para a palavra de Deus, então eu encontro os princípios a qual eu pauto as minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas atitudes, mas também no dia mal, no dia da aflição, no dia que as coisas não estão dando certo, eu também tenho que olhar para a vontade de Deus, aquilo que Deus já falou, né? Então, por exemplo, no exemplo de família, nós sabemos que casamento, família é propósito de Deus. Então, apesar do dia mal, o ser maduro na fé, espiritualmente, me faz entender que não é sobre jogar tudo pro alto, mas é sobre vamos consertar o que tem que consertar, porque existe um propósito de Deus nisso, né? Então eu vejo que maturidade, ela tá ligado muito sobre isso. Princípio e vontade de Deus para as nossas vidas, né? Eu acho que os 2 andam juntos, né? Você que tá em casa aí, volta o vídeo agora e anota, que isso aqui é muito importante, não esquece. Vamos lá, Nivaldo. Eu já ia até comentar, né, que já valeu o bate-papo, já valeu o JetCast O aí ensino, né? na primeiro ensinamento que nós recebemos e dá a impressão para mim que fica o aprendizado e o entendimento, Pastor Joe, de que é o tamanho das experiências que nós vamos tendo com Deus. E medindo as experiências que nós vamos tendo com o Senhor e tendo o entendimento de que nós estamos no centro da vontade do Senhor. À medida em que nós o buscamos e deixamos a palavra, quando ela vem até nós através de um culto, através de um clã, através de um bate-papo como esse, Exato. né? À medida no espaço em que nós damos a palavra do Senhor e as experiências que nós vamos tendo com Ele, Exatamente. é o que vão nos dar esse amadurecimento, né? Na De estar firmados sempre na palavra. Né? Bem, exato. Isso eu vejo que existe um ponto, como você estava falando sobre esse relacionamento com Deus, né? Eu falo que o grande feito da oração não é uma pessoa limitada como eu, como, né, todos nós aqui somos, falar e um Deus extraordinário, ilimitado ouvir. O grande feito da oração é um Deus ilimitado, extraordinário falar e eu, um ser completamente ilimitado, poder ouvir ele, né? E aí que está a grande mudança, as grandes transformações, as grandes renúncias, né? O amadurecimento, o crescer na vontade de Deus. É quando eu entendo que o maior propósito da oração, do relacionamento com Deus, é eu ouvir ele, né? E não é ele me ouvir, né? Porque a Bíblia fala que antes que eu pedisse algo para Deus, ele já conhecia o meu pedido, né? Já tinha chegado diante dele aquilo que eu estava precisando, aquilo que eu iria colocar. Então, se ele já sabe o que eu vou pedir, então significa que o grande propósito da oração, ela pode sim ser usada para nos relacionar, colocar planos, sonhos, projetos diante de Deus. Mas o grande plano da oração é ouvir Deus.
e ter o discernimento do que Ele quer para as nossas vidas. E isso nos faz permanecer no dia mal. E quem permanece no dia mal? Alguém que é maduro na fé, alguém que é maduro na vontade de Deus. Pelo menos é isso que eu tiro, sabe, desse relacionamento, dessa caminhada com Deus aí, como o Nivaldo mesmo colocou, né, desde 2010 na igreja, mas firme com o Senhor mesmo desde 2012, né? Então, mesmo assim, já são 12 anos de caminhada, né? E como pastor desde 2018, né? 2018, Você consagração a pastor. 2018 fui consagrado a pastor da juventude, aonde permaneci como pastor, né, da mocidade. Depois a gente transformou para Next Level, né, para o Next Level, de 2018 até 2022, né, em fevereiro de 2022, aonde teve essa transição aí, né, de sair do Next Level e ir para o culto fé, né, um culto mais voltado para famílias, né, para homens, mulheres já casados, né. Já entrando nesse ponto aí, Pastor Joe, essa transição do culto de jovens, né, da juventude para o culto fé, ao qual o pastor ministra hoje na segunda-feira, né? Como foi essa transição e quais foram os desafios, aprendizados nesse momento, nessa caminhada aí? Olha, Chegando olha aí o ó. Jet Coffee. Isso, hein? Que Nossos bênção. parceiros aqui no JetCast, grande abraço. Não deixe de vir tomar um cafezinho aqui Olha aí. durante todo o dia, de manhã, de tarde, claro, também aos cultos. O Coffee Break, gente, é aqui no Jet Coffee. Você estudante, quer vir fazer seu trabalho, esteja aqui conosco também. Obrigado. Internet liberada, cafezinho, pratos quentes, bebidas quentes, geladas, pratos feitos na hora, gente. Vem pro Jet Coffee. Bênção demais. Pastor, por gentileza, prossiga. Muito boa a pergunta, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência a romantizar, né? As novas fases, as novas etapas. E eu vou dizer, para mim foi uma surpresa essa transição, né? Por quê? Nós estávamos no meio de uma conferência de carnaval, no meio. Então a conferência, ela aconteceu no dia 6, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Então, era 4 dias de conferência. Começava a sexta-noite e terminava na segunda-feira à noite. No sábado à tarde, o pastor Lucas Torres, né, que hoje está na JET de Floripa, né, ele me mandou mensagem falando, olha, amanhã, que seria no domingo, eu quero reunião no gabinete contigo, com o Rafa, 1h30, 2h da tarde. E aí eu pensei, meu Deus, o que aconteceu, cara, né? Nós estamos no meio de uma conferência, se é alguma coisa relacionada à conferência, ele já ia ter falado, e a cabeça já fica ali, né? E aí, o que é, o que não é, o que está acontecendo, né? E aí no domingo, a gente foi conversar com ele, então, né? Eu e o pastor Rafael, que hoje é o pastor do Next Level, né? E aí ele falou assim, olha, Joe, seguinte, nós estamos com algumas necessidades quanto Igreja do Senhor Jesus, e dentro dessas necessidades da Igreja do Senhor Jesus hoje, eu preciso que você assuma o culto fé, né? Eu preciso e creio que é uma direção de Deus para você assumir o culto fé, e o pastor Rafael vai assumir 100% a liderança do Next Level, né? E aquilo para mim foi um susto, porque desde 2002, todos os sábados eu estava na JET Church, a não ser que eu estivesse viajando. E literalmente dentro de uma conferência eu fico sabendo de algo que... E eu falei assim, tá, e quanto tempo vamos ter essa transição? Não tem mais. Hoje é teu último sábado no culto. Então no sábado seguinte não ia nem ter aquela, né? Vamos fazer aquela despedida, vamos ir devagarinho. Certo. Foi assim. E eu me lembro que no começo foi difícil para mim. Por quê? Justamente isso, né? Nós estávamos reestruturando, né? Porque nós estávamos com a JET no Presidente Médici e pouco tempo antes havíamos aberto, né? Inaugurado a JET no Jardim América. Exato. Então, automaticamente, a juventude também fez essa multiplicação. Então, nós estávamos reestruturando. Agora estava voltando a caminhar legal, ter um crescimento. E aí eu fico sabendo disso, né? E aí fica aquele sentimento, e agora, meu Deus, né? Você não estava esperando. Nunca. Nem ideia. Mas nem de perto, nem de longe, de nada, né? Olha aí. Muito pelo contrário, tava com todos os planos, todas as expectativas, tudo ali voltado para o culto Next Level, né? Para a juventude. E aí eu peguei e falei algo pro pastor Lucas Torres, que é uma verdade absoluta para minha vida, né? Eu falei para ele, olha, eu nunca pedi para ser pastor da juventude. Eu não me aproximei de ninguém para ser pastor da juventude. Eu não joguei verde perto de ninguém para daqui a pouco ter uma oportunidade. Nunca fiz isso. E aí eu falei para ele essa frase que para mim é uma verdade no meu coração. Eu falei, olha, pastor, eu nunca pedi para ser pastor de jovens e eu creio que foi Deus quem me colocou, porque eu nunca pedi.
De igual modo que hoje eu não estou pedindo para ser pastor do culto fé, mas eu creio que é Deus que também está me colocando. Amém. E eu estou aqui para servir a igreja. Eu me lembro como se fosse hoje eu falando para ele isso. Falei assim, olha, se tu perguntar assim, Joe, pela tua vontade tu vai? Eu falei, pela minha vontade não. Mas eu estou aqui para servir a igreja do Senhor Jesus conforme ela precisa, Estou à disposição. à disposição. E foi isso que aconteceu. Ele falou, não, então beleza, nós estamos precisando e é isso aí mesmo. E tudo certo. E assim aconteceu, né? Então, aquele sábado ali à noite, no sábado anterior, no caso, né? Tinha sido meu último sábado. Nós estávamos no domingo, fui pro culto no domingo, ali da conferência ainda. Na segunda nós tínhamos conferência. E na outra semana, no sábado, eu já não estava mais na juventude, né? Então, naquela segunda, nós fizemos a conferência junto com o culto da cidade, na época que havia ainda lá, né? Existia lá. Na outra segunda eu já vim para o PM com o culto fé, né? Então essa transição ela não foi nem um pouco esperada, desenhada, desejada por mim, mas assim, pouquíssimo tempo depois, eu vou dizer que não deu 60 dias, não deu 60 dias, eu tive a convicção que era o que Deus tinha para mim, literalmente. Glória a Deus. Olha que bênção, E, né? cara, vou dizer assim, isso a minha esposa, né, quem conhece ela, tem um convívio com ela, pode até conversar com ela sobre isso. A partir do momento que Deus me dá uma convicção de algo, eu não olho mais para trás, eu não tenho mais medo, eu enfrento o que tiver que enfrentar, quando eu tenho uma convicção que Deus. Então, aquela primeira semana, segunda semana, o coração aflito, né, aquele negócio apertado, pá, agora tá estruturando, agora tá... Mas Deus confirmou. Em menos de 60 dias, Deus confirmou, literalmente. E depois que Deus confirmou, eu nunca mais olhei para trás. Nunca mais. Amém. Então você fala assim, Joe, tu sente falta de ser líder, pastor da juventude? Cara, vou dizer assim, foi um tempo precioso, maravilhoso, serviu muito para minha vida, me deu Aprendizado. muita bagagem, muito. Amo o ministério. Mas assim, cara, foi uma fase que eu Foi uma precisei passar, mas experiência passei. incrível, né? Foi incrível, Com o foi Senhor. maravilhoso. Mas hoje o culto fé, no presente momento, eu sei que é o meu lugar, né? Vale lembrar, né, pastor, que após isso ainda teve mais uma transição que é do Presidente Médici para o Jardim América, onde acontece todas as segundas-feiras até hoje. Como que é o culto hoje lá? Olha, nós temos o culto todas as segundas, né? Como você falou. O interessante, né, da transição é que vem algumas pessoas novas e algumas acabam saindo no caminho. Isso é normal e natural em qualquer lugar, né? Então, quando eu fiz essa transição, na primeira vez, um dos maiores desafios foi o quê? Eu creio que eu carrego uma mensagem da parte de Deus, né? Assim como vai ter pessoas, por exemplo, nós temos grandes exemplos hoje a nível de país, por exemplo, falamos de Luciano Subirá, falamos de ensino da palavra. Então ele carrega essa mensagem, é um cara de ensino. Não que os outros pastores também não ensinam quando estão pregando, Mas é o né? ministério Todos nós. dele, né? Mas é o ministério dele. Quando nós falamos de família, casamento, José Gonçalves, né? O ministério dele. O ministério Realmente. carrega essa mensagem, é algo que carrega. Assim como talvez a gente pode falar de alguns outros pastores que Tiago Brunet, né, que carregam uma mensagem de prosperidade, de sabedoria, enfim, inúmeros pastores que carregam uma mensagem mais específica. E eu creio que eu carrego uma mensagem. E qual que é um desafio muito grande? Eu mudei de público, mas a mensagem que eu carrego, ela continua sendo a mesma. Então eu preciso ser fiel à mensagem que eu carrego. Porém, agora eu preciso aprender a me comunicar com aquele novo público. É uma adaptação de linguagem. De linguagem. Porque é tudo. Porque, por exemplo, com o jovem, a gente pode falar no meio de uma pregação, tá ligado, pode crer, né? Sei lá, inúmeras Gírias. coisas. Que jovem gosta disso. Bonezão pra trás, né? Uma calça jamais rasgada. Agora, tu tá lá num culto de Dá a família. impressão a eles que eles estão num ambiente mais direcionado a Isso, eles. e querendo ou não, tudo comunica, né? O Comunica, cabelo comunica, a gesticulação das mãos comunica, a roupa que veste, tudo comunica. E claro que através da tua comunicação tu vai alcançar um público A, B ou C, né? Então quando eu fui para um público onde era casal, onde era mulher casada, homem casado, onde estava ali famílias, a minha comunicação, seja a forma de vestir, seja a forma de falar, ela teve que se adaptar àquela realidade. Só que aí entra o desafio, tu não perder a essência da mensagem que você carrega, né? Então esse foi um dos desafios já dessa transição, né? Então a gente chega lá no Presidente Médici, onde era um trabalho que estava
Não é que estava começando, porque já estava há alguns anos, há 3, 4 anos, o culto fé. Só que teve algumas transições, né? O pastor Lucas Torres, ele era pastor do culto fé, e aí ele foi para o culto da cidade. Então, nessa transição dele sair do Presidente Médici e ir para o Jardim América com o culto da cidade, já teve algumas mudanças, né? Algumas pessoas que deixaram de vir aqui, que já começaram a acompanhar lá. Que era no mesmo dia, né? No mesmo Na dia, mesmo segunda-feira, horário, né? na Ficou segunda-feira. 2 cultos em 2 igrejas, né? Uma na Isso. igreja do Presidente Médici e a outra No Jardim migrou pro JA, Jardim América, Isso. ou o culto da cidade, Culto né? da Que cidade foi na novidade, época. realmente. Exato. Isso. E aí o número deu uma diminuída, né? E aí automaticamente é aquela situação, pô. Até porque virou 2 cultos, né? Era Cultos, virou né? 2, né? Então, isso é uma multiplicação, né? Então, não é uma divisão, é uma multiplicação, né? Saiu um grupo daqui e foi para lá. Semelhante ao que acontece no clã, inclusive. Exato, exato. E que é, como né, a gente sempre brinca, né? A célula, né, do corpo, quando ela é boa, ela multiplica, né? Se ela não multiplica, ela vira câncer, né? Dá problema. Então, o que é bom, multiplica. E aí, um grupo saiu, então foi quando o pastor falou assim, olha, nós precisamos te colocar lá. E aí eu cheguei lá com uma missão, sim, de abraçar aquela equipe. Então eu saio de um culto de next level, de juventude, e vou para um culto de campanha. Que aí existe um outro ponto, né? O culto de campanha. As pessoas ficam assim, culto de campanha. Pessoas que querem ir lá receber a bênção. Gente, primeiro ponto, todo mundo quer receber a bênção, né? Eu não conheço ninguém que acorda assim, pensando assim, hoje eu quero ser amaldiçoado, né? Acho que todo mundo quer ser abençoado, né? Só que aí cria-se essas ideias, né? Aquele é um culto de campanha, um culto só de pessoas que querem a bênção, né? A mão de Deus, né? E algo muito interessante que já foi uma transição de pensamento em mim e automaticamente também poder ensinar as pessoas que ali estavam, né? O culto de campanha, ele não serve para a gente dar ordem a Deus. O culto de campanha, ele serve para a gente mostrar que nossa confiança está em Deus e que é dele quem vem a última palavra. Por isso que a gente faz uma campanha de oração na igreja, por isso que a gente faz uma campanha de culto, de 7 cultos, né? 7 semanas. Não é porque a gente está dando uma ordem para Deus, mas porque a gente está falando, olha Deus, a minha confiança está que a minha resposta vem de ti, vem de você, né? Então foi uma outra transição na minha cabeça, em primeiro lugar, e também poder ensinar as pessoas que ali estavam, né? Que realmente nosso relacionamento com Deus, ele vai além daquilo que a mão dele pode nos oferecer, né? Então foi um outro desafio dessa transição. E aí chega no Presidente Médici, então, onde havíamos essa necessidade de transicionar, esse entendimento, né? A equipe ali, de avivar aquela equipe que estava ali. E quando começamos a estruturar, nós, pela graça de Deus, também inauguramos o templo, né? Inaugurando o templo, automaticamente nós entregamos a igreja do Presidente Médici e nós fomos com o culto fé para o Jardim América. Outra transição. Outra mudança. Difícil também, porque Difícil algumas pessoas ali que já estavam conosco, né, já estavam ali literalmente dentro da visão, tudo mais. Só que a geografia, para alguns, ela pode complicar. A geografia no sentido, pô, eu quero uma igreja que é perto da minha casa, né, que eu não pegue muito trânsito. Então, ali algumas pessoas também no caminho não nos acompanharam. Aí chega lá numa igreja que é o dobro do tamanho, literalmente, né? E é um desafio novo. Mas, pela graça de Deus, hoje estamos estruturando novamente, voltamos a crescer, porque eu creio que Deus ele dá o crescimento. A Bíblia fala em Atos 2 que Deus ia acrescentando a multidão daqueles que iam sendo salvos. Só que eu acredito que Deus ele vai dar o crescimento na medida que nós temos capacidade de cuidar dessas pessoas. Certo. Deus não... a intenção de Deus não é simplesmente olhar para a pessoa como um número, né? Então, eu vou colocar lá para ter um número, ter 100 pessoas no culto, agora tem 200, agora tem 600, agora tem 1.200, não. Agora tem 100 pessoas sendo cuidadas, agora tem 200 pessoas sendo cuidadas, agora tem 600 pessoas sendo cuidadas, agora tem 1.000 pessoas sendo cuidadas. É diferente, né? A perspectiva de algumas pessoas é um número, né? Agora temos 600 pessoas no culto, agora temos 700. A de Deus não, agora nós temos 600 pessoas sendo cuidadas. Agora nós temos 1.000 pessoas sendo cuidadas, né? Amadas, né? Que é o nosso ponto que a gente sempre bate muito aqui sobre os clãs, né? Que é as pessoas serem cuidadas, serem amadas. Acompanhadas, né? Acompanhadas. Deixar o pastor tomar um gole desse café maravilhoso aí de Jet Coffee, Nivaldo. Tu já segue com a próxima pergunta. Eu só queria comentar aqui para quem tá assistindo agora. Gente, tá gostando desse conteúdo? Tá abençoando a sua vida? Seja você também um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Compartilhe
esse episódio, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse maravilhoso conteúdo que a gente está entregando aqui para que você e sua casa sejam mais abençoados. Comente aqui, compartilhe com o maior número de pessoas, não deixe também, claro, de ativar as notificações, porque toda terça-feira às 18 horas você vai receber aí no canal do YouTube da igreja, claro, um episódio novo aqui do JetCast, você é bem-vindo. Vamos lá, Nivaldo. Vamos lá, pastor. Qual foi o momento mais surpreendente na sua vida ministerial e que mudou completamente a tua perspectiva sobre liderança, fé? Olha, tem algumas passagens, né, na minha vida que me marcou muito, né? Mas a própria consagração, né, ao pastoreio, ela é um marco na vida de todos, né, que Deus derrama desse chamado, né, dessa grande missão aqui, né? Porque hoje nós andarmos na cidade, né, você ouvir alguém te chamando, ó, ô pastor, ou é o meu pastor, né? Primeiro ponto, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu falo que o chamado, ele não pode ser escolhido por nós, tem que ser Deus literalmente nos chamando, né? Porque quando a gente quer se colocar em algum lugar, pela força do nosso próprio braço, a gente vai ter que se manter naquele lugar, né? Mas quando é Deus que nos coloca, é Deus quem nos sustenta naquele lugar, né? Eu falo que eu gosto muito da vida e a história de Davi, né? Uma pergunta que ficaria aqui, né? Já vamos aqui também trabalhar sobre a resposta. Cara, o que Davi fez para ser rei? Com quem Davi andou para ser rei? Com quem Davi se relacionou para ter, né, um network bacana para ser rei? Que tipo de posicionamento ele teve? Entende? Então não foi ele que se colocou nos ambientes para se tornar um rei, não foi ele que se promoveu em algum lugar para ser colocado rei. Não, foi o próprio Deus que o chamou para ser rei e sustentou ele em todos Dá os até para momentos do dizer, pastor ministério. Joe, que ele foi visto no secreto e Exato, sem escolhido dúvidas. pelo próprio Deus, Isso que mesmo. ouviu. Sem dúvidas. Né? Então, um dos maiores marcos, porque isso para mim sempre foi uma verdade, sabe? Assim, eu não. E isso depende da perspectiva, ele é muito positivo, mas ele também, às vezes, pode ser encarado de um pouco meio de arrogância, ou que é um pouco, alguém é um pouco, essa pessoa é um pouco arrogante, mas eu nunca fui uma pessoa de me aproximar por esse network destes interesses, né? E quando Deus me colocou neste lugar de pastoreio, consagrado a pastoreio, eu falo que um dia, eu dormi no dia sendo o líder do Salva-Vidas, sim, servindo ali, mas quando eu acordei no outro dia, eu acordei como pastor. Deus falando, olha, você vai ser levantado aí como pastor da juventude. O pastor Lucas Pacheco, que era o pastor da época, ele não tinha caído em pecado, ele não tinha mudado de cidade, ele não tinha cansado da juventude, falado eu não quero mais estar aqui. Não foi nada disso. Foi literalmente a vontade de Deus se realizando sobre a vida do pastor Lucas Pacheco para ele assumir uma outra posição e Deus derramou sobre a minha vida o estar naquele lugar, né? Então não foi um network, não foi porque eu andava muito colado nesse, naquele, né? Mas eu acredito que foi muito sim aonde Deus tinha preparado para mim e ele me colocou neste lugar. Então qual que foi um dos grandes marcos na minha vida? Foi enxergar que, cara, foi Deus que fez. Amém. Não fui eu que me coloquei. Não foi, gente, tinha gente, e tem até hoje, gente muito mais preparada do que eu, que fala muito mais bonito do que eu, que tem network muito melhor do que eu, inclusive para assumir o culto fé hoje. Porém, Deus, eu sei que me escolheu para estar lá. Então, esse foi um dos grandes feitos, sabe? Quando eu olho para trás na minha vida, eu vejo que não fui eu que me coloquei aonde eu estou hoje. Não foi através das minhas condições, seja ela psicológica, seja ela financeira, seja ela de relacionamento, mas foi Deus, Deus que me colocou. Então, se eu pudesse dizer assim, qual que é o grande feito foi quando eu vi literalmente a promessa de Deus se cumprindo, sem a força do meu braço, sem o Joe tentar dar uma ajuda, né? Um jeitinho, né? Eu acho que esse, para mim, é um dos principais pontos na minha história, assim, que eu olho para trás e vejo a mão de Deus e me alegro em ver a mão de Deus, porque assim, nessa caminhada de pastoreio, existem muitos desafios.
É muitos desafios, assim, que só quem está ali literalmente sabe Sabe e a sente. chamada do ministério. Mas o que sustenta a gente no dia mal é saber que foi Deus que nos colocou. Não fui eu, não é, né? Não é um pastor Que contratado, né? bênção, Foi né? um chamado, literalmente, né? Pastor, e pra gente encerrar, o que que você espera ser o legado para a próxima geração? Eu ouvi uma frase uma vez e achei muito interessante, que ele fala assim que todo mundo vai deixar um legado. Alguns vão deixar a nível de casa, né? Dentro das quatro paredes, para a esposa, para os filhos, né? Para os pais, para os avós. E alguns vão deixar um legado a nível de cidade, a nível de estado, a nível de país, a nível de mundo, né? Então, o legado ele começou a ser escrito para todo mundo. Todo mundo vai deixar um legado. Nivaldo vai deixar um legado. Talvez o legado dele vai alcançar a cidade dele. Talvez o legado vai alcançar a família, os filhos, a esposa, mas vai deixar um legado de igual modo dele. Eu falo que, sim, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, que o pastor Giovanni deixe um legado positivo, né? Porque todo mundo deixa um legado, seja positivo ou negativo, mas deixa, né? Aqui pode se lembrar assim, porque lá era baita de um brigão, um mentiroso, né? Um trapaceiro. É um legado. Algo fica, né? Algo fica. É. Legado é legado, né? Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, mas nós queremos deixar o legado positivo, Amém. né? Amém. Deus ele pode sim, se ele quiser, fazer com que o pastor Giovanni, assim como o Denner, né, assim como o Nivaldo, deixe um legado positivo a nível de cidade, de estado, de país, de mundo. Mas o meu maior desejo, e eu falo diante do meu Deus, é deixar um legado para minha casa, para minha família. Deus me deu o privilégio de ser o primeiro pastor da minha família. Eu sou o primeiro pastor da minha família. Glória a Deus. E eu Glória a sei, em nome Deus. de Jesus, que através de mim vai ter muitos pastores. Amém. Amém. E eu creio que esse vai ser o maior legado que os meus filhos, os meus netos, os meus afilhados, eles vão falar assim, olha, começou no tio Joe, começou no meu avô, começou no meu bisavô, sabe? Hoje eu olho para trás, quando eu falo assim, vamos ver se teve algum pastor, aonde começou, não teve. Mas os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos, quando eles forem consagrados a pastor, né, ou ao ministério, eles vão falar assim, aonde iniciou? Foi no vô Joe, Aham. foi no biso Joe, sabe? Esse é o maior desejo do meu coração. Não é ser conhecido a nível de estado, não é. Não é ser conhecido a nível de país, não é. E eu falo diante do meu Deus. É a minha casa, é a minha família. É hoje ter as minhas tias me chamando de pastor, estar indo no culto fé. É ver a minha mãe me tendo como um pastor, a minha mãe. O meu pai me manda mensagem falando assim, olha, eu quero um conselho teu, porque além de filho eu tenho você como meu pastor. Eu acho que esse é o maior legado que eu quero deixar na minha história. Não diante do meu Deus. Não é a nível de cidade. Se Deus quiser fazer, amém. Não é a nível de estado, não é a nível de país. Se Deus quiser fazer, amém. Também não é aquela falsa humildade, né? Mas o meu esforço até hoje é para que dentro da minha casa seja deixado esse legado. Então, eu acho que esse tem que ser o nosso maior desejo, sabe? Porque quando a gente mira deixar um legado por lado de fora, a gente constrói um legado de esquecimento, de abandono, muitas vezes do lado de dentro, sabe? Então, hoje, durante a minha semana, mesmo sendo corrido, pastor de culto, hoje eu lidero 2 clãs. Eu não. Se tem uma coisa que eu não deixo de fazer durante a minha semana, eu não deixo de ver os meus sogros, né? A minha mãe e meu pai são separados. E eu não deixo de ir um dia na casa da minha mãe para ver ela e meu padrasto, e também não deixo de ver o meu pai. Todas as semanas. Eu vejo o meu sogro e minha sogra, o meu pai e a minha mãe e meu padrasto. Toda semana. É praticamente benção. impossível passar uma semana sem eu ver eles. Claro que, pela graça de Deus, eu moro na mesma cidade que eles, né? Mas o meu legado começa aqui, na minha casa. Esse é o meu maior ponto. Amém. Que os outros talvez vão falar do pastor Joe, obviamente que eu quero sempre deixar o melhor, né? Porque a gente é o bom perfume de Cristo que se espalha, né? O meu pai fala algo muito interessante que me marcou e a partir disso eu sempre começo a orar pelos outros, eu também oro isso. Toda vez que meu pai manda mensagem, ele fala assim, olha meu filho, tu seja abençoado e abençoador, né? Então eu creio sim que a gente está aqui para ser abençoado e abençoador. Então eu quero deixar legado na vida dos outros de abençoador, de abençoar a vida dos outros também. Mas eu olho para dentro da minha casa. Esse é o meu primeiro legado diante do meu Deus. Esse é o meu primeiro legado. Amém, meu querido. Amém. Muito obrigado Amém. pela presença aqui nesse Glória a bate-papo. Deus. Príncipe. Né? Nos abençoou demais. Temos a certeza aí que quem vai ter o privilégio de assistir também vai ser muito Amém, em nome de abençoado, como o Jesus. Denner falou Amém. antes aí, né? Anota aí que vale a pena. Então, Amém. uma história Amém. Foi bem com obrigado. propósito.
junto. É uma história com propósito, né, Denner? É isso mesmo. contigo aí. Prazer tê-lo recebido aqui, que Deus possa continuar lhe usando, sendo Amém. bênção, um canal de Receba em bênção na nome de sua Jesus. vida, na sua família e principalmente, né, Nivaldo, na família da fé, nas ovelhinhas Amém. que o Senhor te concedeu, cara. Que Amém. Deus te abençoe, te Receba. guarde, te ilumine. Deu pra sentir a presença de Deus aqui nesse tempo de conversa que a gente teve. Amém. Culto Fé, segunda-feira, na 19h30. JET do Jardim América, 19h30. 9h30. Então, tá o Mais que convite aí, abençoado. com o pastor Giovanni. É isso mesmo. Recebemos hoje o pastor Giovanni aqui no nosso podcast, no JetCast. Você é nosso convidado para o próximo episódio que vai sair na terça-feira que vem. Não deixe de comentar aqui quem você gostaria de acompanhar conosco, sentado aqui na mesa para ouvir boas histórias. A todas as famílias, Deus abençoe. Até a próxima.